Bem-vindos a esta aula sobre a perspectiva patrística e escolástica sobre o Estado, representada pelos pensamentos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses dois pensadores foram profundamente influentes na formação da teoria política medieval e continuam a ter grande relevância no pensamento político ocidental. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino não só eram filósofos e teólogos cristãos, mas também pensadores que se dedicaram a refletir sobre o papel do Estado e da sociedade em relação aos valores espirituais e à condição humana. Cada um deles oferece uma abordagem única sobre a natureza do governo, a relação entre o poder temporal e a ordem divina e o propósito da vida política. Para começar, vamos entender brevemente as duas perspectivas que eles representam, a patrística e a escolástica. Ambas oferecem visões sobre o papel do Estado e a função da política, mas em contextos históricos e intelectuais diferentes. A patrística, que envolve pensadores cristãos dos primeiros séculos do cristianismo, como Santo Agostinho, tem um foco maior na dimensão moral e teológica da vida política, enquanto a escolástica, desenvolvida na Idade Média com autores como São Tomás de Aquino, integra a filosofia clássica, especialmente a de Aristóteles, ao cristianismo, procurando uma síntese entre a razão e a fé. Começando por Santo Agostinho, ele viveu entre os anos 354 e 430 e é considerado um dos principais representantes da filosofia patrística. Sua obra mais importante para a teoria política é A Cidade de Deus, onde ele desenvolve uma visão crítica do Estado e da sociedade terrena, diferenciando-a da ordem divina. Agostinho foi profundamente influenciado pela situação social e política do seu tempo, em um contexto de declínio do Império Romano, e sua análise do Estado parte de uma visão teológica e moral, onde o papel do governo é interpretado à luz da condição humana após o pecado original. Para Santo Agostinho, o ponto de partida da reflexão sobre o Estado é o conceito de pecado original. Segundo ele, o pecado original deixou a natureza humana corrompida, tornando as pessoas propensas ao egoísmo, à violência e à desordem. Esta condição de decadência moral e espiritual requer uma autoridade para conter os impulsos destrutivos e promover uma ordem mínima. Sem o Estado, que Agostinho vê como uma consequência dessa condição, a humanidade cairia no caos e na anarquia. Agostinho utiliza as imagens da cidade de Deus e da cidade dos homens para descrever duas ordens distintas. A cidade de Deus representa a comunidade celestial, onde os fiéis buscam viver em conformidade com a vontade divina. Já a cidade dos homens é caracterizada pela busca de poder, status e interesses próprios, sendo marcada pela corrupção e pelo pecado. Para Agostinho, o Estado pertence à cidade dos homens e reflete a natureza decaída da sociedade, servindo como uma estrutura necessária, mas imperfeita, que limita a desordem. Essa dualidade entre as duas cidades nos ajuda a entender por que Agostinho não vê o Estado como uma solução temporária e insuficiente para os problemas humanos. Embora seja necessário para a manutenção da ordem, o Estado jamais poderá satisfazer as aspirações espirituais e morais do ser humano, que só encontram sua realização na cidade de Deus. Na visão de Santo Agostinho, o Estado é o que ele chama de um mal necessário. Ele reconhece que o Estado tem o poder de promover uma paz terrena, mas essa paz é temporária e imperfeita. Ela não se compara à paz verdadeira, que só é encontrada em Deus e na vida eterna. Além disso, Agostinho aponta para as limitações da justiça no Estado terreno. Os governantes são muitas vezes motivados por interesses egoístas e as leis humanas não conseguem refletir plenamente a justiça divina. Dessa forma, a justiça no Estado é vista como relativa, temporária e sempre passível de falhas. Para Santo Agostinho, então, o papel do Estado é essencialmente de garantir a ordem e reduzir a violência, mas ele não é capaz de satisfazer as aspirações mais elevadas do ser humano, que só encontra sua realização plena em Deus. Essa visão reflete o profundo ceticismo de Agostinho em relação à política humana,
e ele defende que a verdadeira justiça e a verdadeira paz não podem ser encontradas neste mundo. Agora vamos para a perspectiva de São Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274. Ele representa a tradição escolástica que buscou harmonizar o pensamento cristão com as ideias da filosofia clássica, especialmente de Aristóteles. Na sua principal obra, a Suma Teológica, São Tomás de Aquino elabora uma teoria do Estado que parte de uma visão mais otimista da natureza humana e vê o Estado como uma instituição natural e positiva. Para São Tomás de Aquino, o ser humano é um ser naturalmente social, ou como ele coloca, um animal político e espiritual. Ele compartilha a ideia aristotélica de que o ser humano é destinado a viver em comunidade e que esta inclinação para a vida social é parte da sua natureza. Diferente da visão mais negativa de Agostinho, Tomás de Aquino acredita que o ser humano é inclinado a buscar o bem comum e pode conviver harmoniosamente em sociedade. Isso significa que o Estado, para Tomás de Aquino, não é uma consequência do pecado, mas sim uma instituição natural que ajuda os indivíduos a realizarem o seu potencial. Tomás de Aquino define o bem comum como um conjunto de condições que permitem aos cidadãos alcançar a felicidade e viver de maneira virtuosa. Ele acredita que o Estado existe para promover esse bem comum e que seu papel é ajudar os cidadãos a viver de forma virtuosa. Para São Tomás, o Estado deve ser orientado para o bem comum e para a justiça, e é por isso que ele vê a lei como um instrumento essencial para a governança. A lei deve promover o bem comum e estar em conformidade com a lei divina, de forma que a justiça seja uma virtude essencial para o governo. Para Tomás de Aquino, a função do Estado é promover a virtude entre os cidadãos, ajudando-os a alcançar a felicidade e a desenvolver suas capacidades morais. Ele acredita que a ordem política deve refletir a ordem moral e que o Estado é uma instituição essencial para a vida virtuosa em sociedade. Outro ponto central da visão de São Tomás de Aquino é a relação entre o Estado e a Igreja. Para ele, a Igreja possui uma autoridade superior em questões espirituais. O Estado deve respeitar essa autoridade. Ele propõe uma relação harmônica, onde o Estado e a Igreja colaboram para o bem comum, mas cada um mantém sua autonomia dentro de sua esfera de competência. O Estado deve se submeter aos princípios morais promovidos pela Igreja, especialmente em questões que afetam a vida espiritual e moral dos cidadãos. Dessa forma, para São Tomás de Aquino, o Estado é uma instituição natural e necessária para a realização do bem comum e a promoção das virtudes, enquanto a Igreja orienta a sociedade para a vida eterna. Ele vê o Estado e a Igreja como parceiros, onde cada um cumpre um papel específico na orientação dos cidadãos para o bem terreno e espiritual. Agora, ao comparar essas duas visões, podemos ver que, embora ambos compartilhem a fé cristã e o reconhecimento do papel do Estado, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino têm abordagens diferentes sobre a natureza e o propósito do governo. Agostinho vê o Estado como uma consequência do pecado humano, enquanto Tomás de Aquino considera uma comunidade natural e positiva. Para Agostinho, a paz e a justiça no Estado são imperfeitas e passageiras, pois a verdadeira justiça só é encontrada em Deus. Já para Tomás de Aquino, o Estado pode promover uma paz justa e duradoura que ajude os cidadãos a viverem bem. Agostinho acredita que o Estado não pode satisfazer as aspirações espirituais do ser humano. Para ele, a realização espiritual está além do Estado, na cidade de Deus. Tomás de Aquino, por sua vez, acredita que o Estado e a Igreja podem trabalhar em parceria, com o Estado promovendo o bem comum e a Igreja orientando para a perfeição moral e espiritual. As contribuições de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino moldaram profundamente a teoria política medieval e continuam a influenciar o pensamento político até hoje. Santo Agostinho oferece uma visão crítica do Estado, vendo como necessário, mas limitado,
enquanto São Tomás de Aquino integra a filosofia clássica com o cristianismo, propondo um Estado voltado para o bem comum e para a promoção das virtudes. Embora as perspectivas patrística e escolástica mostram que o Estado, para esses pensadores cristãos, deve servir à ordem e à justiça na vida terrena, mas que a verdadeira paz e realização final são encontradas em Deus e na vida eterna. Essas reflexões destacam a importância da visão cristã sobre o papel do Estado, demonstrando como ele pode influenciar tanto a organização da cidade quanto o desenvolvimento moral dos indivíduos. Essa foi a nossa aula sobre a perspectiva patrística e escolástica, onde analisamos as influências de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino na formação do pensamento político ocidental. Muito obrigado.